E voltamos com mais uma aula do nosso curso de Lectio Divina e seguimos aqui meditando alguns pontos sobre a leitura, né? O primeiro passo da Lectio Divina. Bom, vamos aqui começar com uma citação do livro do livro de oração comum, né? Embora seja o livro de oração comum seja um livro anglicano, mas ele traz essa citação muito interessante que nos ajuda a entender a vontade de Deus com a Escritura. Diz assim: Bendito Senhor, que fizeste com que todas as sagradas Escrituras fossem escritas para nosso aprendizado. Concede-nos que possamos de tal maneira ouvi-las, lê-las, marcá-las, aprendê-las e digeri-las interiormente, que pela paciência e conforto da Tua santa palavra possamos abraçar e sempre manter firme a bendita esperança da vida eterna que Tu nos deste em nosso Salvador, Jesus Cristo. Olha que maravilha, né? Essa citação. Então, nessa oração, é pedido aqui que nós possamos ouvir, ler, marcar, aprender e digerir interiormente a palavra. Que coisa linda! Que coisa linda este relacionamento vivo com a palavra de Deus. Este relacionamento vivo com a santa palavra, né? E em função do que nós nos relacionamos com a palavra? Nós nos relacionamos com a palavra em função da bendita esperança da vida eterna. Então, alimentar-se da Escritura é alimentar-se de vida eterna, né? E ainda o trecho continua no 12º ponto. Não perca tempo escolhendo o que ler. Escolha entre as leituras designadas no lecionário do ofício diário. Escolha um dos livros, João, Romanos, e sigam-os até o fim, né? Em geral, escolha um evangelho. É muito mais fácil começar uma refeição se a comida for tirada da despensa antecipadamente. Então, aqui duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, para fazer Lectio Divina, é sempre importante que a leitura esteja preparada previamente. Nunca vá para a Lectio Divina, o que eu vou ler, e aí naquele momento que você vai fazer, você vai procurar. Não faça isso. E a segunda recomendação, que já resolve essa primeira, ao invés de você ficar procurando o que você vai ler, recorra à liturgia diária. Recorra, né, ali às leituras que o lecionário, né, que a igreja já propõe para cada dia. Então, a cada dia você vai ter pelo menos ali uma leitura, geralmente do Antigo ou do Novo Testamento, um salmo e um evangelho, e ainda no domingo 2 leituras, né? Então você sempre vai ter material para poder fazer a sua Lectio Divina. Então, ao invés de ficar procurando e às vezes se deter, parar em trechos da Escritura que são mais difíceis mesmo de compreender, vá para a liturgia diária, né? E na liturgia diária você vai praticando essa sua intimidade com a santa palavra, né? 13º ponto. Levanto-me antes do amanhecer e clamo por ajuda. Espero em tuas palavras. Até o meio da manhã, a mente está tão cheia dos cuidados deste mundo que há capacidade mínima para entreter as coisas do céu. Portanto, é melhor fazer a Lectio logo pela manhã, preferencialmente antes do amanhecer e certamente antes que as crianças acordem. Levantando-se muito cedo pela manhã, enquanto ainda está escuro, Jesus partiu e foi para um lugar deserto, onde orou. Então aqui a recomendação é fazer a Lectio Divina de manhã. E realmente, a experiência comprova que fazer a Lectio Divina de manhã é melhor. Antes das outras pessoas da casa acordarem, antes de sair para o trabalho, antes que as preocupações comecem a entrar na mente, antes de abrir o grupo do WhatsApp, antes de olhar a agenda, antes de qualquer coisa. Fazer a Lectio Divina quando a cabeça ainda está ali livre, né? A cabeça ainda não conta com grandes preocupações. E se eventualmente, se por um acaso acontecer de você ser uma pessoa que você vai fazer a Lectio Divina de manhã e você tem muito sono e não consegue, tome um banho, né? Tome um café, faça um café rápido, tome um banho para dar uma despertada, mas não deixe a Lectio para fazer depois de outras tarefas. É muito melhor alimentar-se da palavra no primeiro momento do dia.
gera muito mais frutos. Por experiência pessoal posso dizer para vocês, e também por acompanhar outras pessoas, né, por conversar com outras pessoas nesse sentido, também é perceptível. De manhã é o melhor momento, definitivamente, né? 14º ponto. As quatro etapas da Lectio Divina são Lectio, Meditatio, Oratio e Contemplatio, né? Que significam leitura, meditação, oração e contemplação. Estas correspondem aos 4 sentidos da Escritura: literal, cristológico, moral e místico. E aqui eu quero fazer até um adendo. Lá, talvez, no momento quando a gente for falar de contemplação, eu aprofunde um pouco mais sobre isso. Mas eu quero aqui desfazer uma confusão que alguém fez, e isso é replicado até hoje. É muito comum, quando vai se explicar sobre a Lectio Divina, porque as pessoas não estão acostumadas com a literatura mística, com esse tema, né, da vida de oração, da oração mental, tal. Porque as pessoas não estão muito acostumadas, as pessoas não entendem o que é contemplação. E aí surgem algumas coisas. Por exemplo, aqui na contemplação você faz a leitura, meditação, oração. Quando chega na contemplação, você vai pensar na ação. Ou seja, como você vai agir a partir dessa palavra. Isso não é contemplação. O lugar de pensar o que eu vou agir a partir dessa palavra, o lugar de pensar nisso é na meditação. É lá na meditação. Na contemplação, você não fica pensando no que você vai fazer de prático com a palavra. A contemplação é uma outra coisa, tá bom? Então eu já quero desfazer essa coisa que as pessoas falam por aí, até na internet existem explicações da Lectio Divina dessa maneira. Eu quero desfazer essa fake news aí que o pessoal usa para falar de Lectio Divina. E quando a gente entrar na contemplação, eu gostaria de detalhar um pouquinho mais, né? Mas, rapidamente aqui, o que significa falar que a leitura é literal? Ora, quando você lê a escritura, você de fato busca o sentido literal, o que efetivamente está sendo falado. Porque é muito comum também as pessoas irem fazer uma leitura, e quando você vai fazer a leitura, você começa a projetar todas as suas subjetividades no texto. Não é hora disso. Quando você vai ao texto, você busca o texto. Você vai ler o texto, que de fato está sendo falado. Né? Aí o sentido, né, mais profundo disso, o sentido mais espiritual, você vai buscar depois. Mas na leitura você vai fazer a leitura mesmo. É a leitura. Então está sendo falado honrar pai e mãe, então é honrar pai e mãe. Inclusive vou usar esse versículo, honrar pai e mãe, como exemplo aqui, né? Então quando eu vou fazer uma leitura literal, honrar pai e mãe, o que significa? Honrar pai e mãe. Então você não tem que ficar buscando significados mirabolantes. Não, a leitura é sempre literal. Pronto. No segundo passo da meditação, você vai fazer uma leitura cristológica. Você vai pegar aquele texto que você está lendo e você vai aplicar, você vai pensar nele na perspectiva de Cristo. Por exemplo, honrar pai e mãe. Aí você pode falar, nossa, mas honrar pai e mãe não tem muito a ver com Cristo. Tem. Toda a Escritura tem a ver com Cristo. Porque se a Escritura é a palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus. Então eu coloco esse versículo na perspectiva de Cristo. Como? Eu começo a pensar em como Jesus honrou Maria e José. Como Jesus ficou por 30 anos em silêncio, em obediência a 2 criaturas criadas por ele. Você começa a meditar, pensar nisso, pensar na obediência de Cristo. Você pega aquele texto que você leu de forma literal, mas você agora medita ele na perspectiva de Cristo. Cristo sempre tem que estar na meditação. E aí você vai para a oração. A oração é moral. Por quê? Porque a oração é na oração que a gente trabalha o nosso agir. Por quê? Porque na oração eu começo a pedir, Senhor, que maravilha que o Senhor foi obediente aos teus pais aqui na terra. Dá-me a virtude da obediência. Dá-me nessa situação concreta, naquela outra situação concreta, dá-me a virtude da obediência. Moral. Então a oração está relacionada à moral, ao seu agir. E aí nós entramos na contemplação, que eu vou falar mais pra frente, mas de forma resumida.
Na contemplação, você simplesmente para. E você deixa o mistério da obediência de Cristo, no caso dessa leitura, né, que eu trouxe como exemplo, você deixa o mistério da obediência de Cristo invadir a sua alma. Você não precisa falar nada. Você só para diante desse mistério. Uma outra coisa que algumas que acabam acontecendo porque a gente ignora o que de fato é contemplação a contemplação, então vamos arrumar uma imagem, um ícone, ou uma imagem qualquer, uma imagem piedosa, que seja uma escultura, enfim, e vamos olhar para essa imagem piedosa, vamos contemplá-la. Isso pode ser contemplação, mas não da Lectio Divina. Na Lectio Divina você não contempla essas coisas externas, a tua contemplação está naquela verdade que você encontrou na meditação. É ali que você para. Então, na obediência de Cristo, eu meditei sobre ela, eu orei sobre ela e agora eu paro. Diante da obediência, sem falar, eu não preciso falar. A obediência está diante de mim e eu simplesmente me deleito diante da obediência de Cristo. Então isso é contemplação. Mas a gente vai aprofundar melhor mais para frente. 15º ponto, Dom Bernardo diz que toda a Escritura aponta para o mistério de Cristo, prefigurado no Antigo Testamento e presente no Novo, interiorizado por cada cristão e consumado na glória. Então é o que eu falei. Toda a Lectio Divina deve estar orientada para Cristo. Então é olhando para... Quando eu vou fazer a Lectio Divina, eu preciso encontrar Cristo naquele texto que eu estou lendo. 16º ponto. Lectio significa ler em voz alta, suavemente, levemente, para si mesmo, lendo a passagem pelo menos 2 ou 3 vezes, ouvindo-a com seus ouvidos, não apenas seus ouvidos, mas o ouvido do coração, como diz São Bento. Então olha que legal. A leitura, de fato, a leitura é importante. Então faça a leitura em voz alta. Né? Faça a leitura em voz alta mesmo, se for possível, se você estiver num ambiente que proporciona isso. Tu não precisa gritar, mas leia mesmo o texto. Preste atenção em cada palavra e leia para ouvir o que você está ali lendo. Né? Isso é importante. E aí sobre esse ouvido do coração que diz São Bento, o 17º ponto diz: a disposição do ouvinte é crucial. Então o nosso coração precisa estar disponível para a palavra. Não existe Lectio Divina mecânica. Você precisa estar com sede de ouvir a palavra de Deus. E diz aqui, né? Deve ser aberta, a disposição deve ser aberta e humilde diante das Escrituras. Como diz o irmão Maico, nós nos confiamos ao livro que estamos lendo. Chegamos a ele indefesos e prontos para sermos influenciados. Olha que lindo, nós chegamos diante do texto sem reservas. Nós queremos que a palavra de fato mude algo em nós. Que a palavra de fato faça algo em nós, né? Nós desejamos que a palavra gere alguma coisa no nosso coração. Nos abrimos ao texto, prontos para receber nele a palavra de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus vindo para nos salvar. Abordamos nossa leitura como um discípulo, venha ao mestre, receptível, dócil, disposto a ser mudado. Sabe, se de repente você tem dificuldade para praticar a Lectio Divina, comece com essa oração: Senhor, eu quero ser mudado por essa palavra. Eu quero ser mudado, mexe comigo, me altera, me reconfigura a partir dessa palavra, me reseta, se for preciso, por meio dessa palavra. Temos que parar de tentar controlar o processo. E aqui é uma coisa. A Bíblia é um instrumento de salvação apenas porque desafia nossas crenças habituais. Isso é lindo. A gente não pode ficar controlando o processo. Entende? Quando eu falei lá no começo de esquecer um pouquinho essa coisa dos passos, porque a coisa é mais orgânica, mais dinâmica, é isso. Deixa a palavra falar com você, deixa ela alterar você. E na medida em que ela vai alterando você, você efetivamente vai sendo mudado por ela. 18º ponto. Não devemos desesperar se a passagem for difícil de entender. Como diz o beato Edward Pusey, apenas a água rasa é clara. As escrituras são muito profundas. Ore por entendimento e espere. Talvez você vai se colocar diante de uma palavra e você não vai ter uma compreensão clara. Você não, de repente, enfim, falta-lhe alguma coisa para entender aquela palavra. Tudo bem. Pare diante dela,
e diga: Senhor, não entendi. Me dá compreensão. E fique. Fique. Se for preciso ficar todo o tempo da sua Lectio Divina sem tirar nada, mas apenas fique. Permanecer diante dessa palavra, com o tempo você vai ver que Deus começa a trazer entendimento e revelação. Deus começa a abrir os teus olhos para a Escritura. E aquilo que antes parecia uma rapadura bem dura, né? Você começa a comer e aquilo, nossa, chega a doer o dente. De repente se transforma em mel. Mas é preciso ter essa perseverança. E mesmo quando você não entende, ficar diante da palavra. 19º ponto. Abba Bernardo disse: se o texto lido não significa nada para você, ame a palavra além das palavras. E não existe em se entregar sem reservas. Olha que lindo isso, gente. Amar a palavra eterna do Pai, que é Cristo, antes daquelas palavras concretas que você não entendeu. E se o texto for um dito difícil, isso aqui é demais. E se o texto for um dito difícil e você o aplicar ao seu próximo, tente relê-lo na primeira pessoa. A gente tem essa mania. Pega um texto, às vezes a palavra dá uma cutucada e a gente aplica pro outro, né? Ah, é o outro que precisa ouvir isso aqui, é o outro que precisa mudar isso aqui, é o outro que tem esse defeito. Se isso acontecer, para na hora e releia o texto aplicando a você. Não é o outro que tem que mudar. Sou eu. É eu que estou fazendo a Lectio Divina, não é? Então sou eu que a palavra precisa alterar. 20º ponto, busque primeiro o significado literal. Como diz Abba Bernardo, o significado literal do texto é sempre o ponto de partida. A letra revela os feitos e apresenta as pessoas, a história é o fundamento. Então preste muita atenção no que você está lendo, porque a leitura é a matéria-prima para todos os outros passos da Lectio. 21º ponto. Ao buscar o significado literal, devemos considerar que o autor humano pretendia. Como diz Dr. Anderson, a intenção do autor assume uma nova dimensão quando lembramos que os autores, São Paulo, São João, São Lucas, ainda estão todos vivos com Cristo e através dele unidos a nós. A intenção deles está muito presente para nós. Isso aqui exige, uma certa cultura bíblica. Para você conseguir entender isso aqui, você precisa estudar a Escritura. Mas vai lembrar que o momento da Lectio Divina não é o momento de estudar. Não é o momento de estudar. Ali é o momento de você fazer a leitura mesmo, fazer a meditação e tudo mais. Mas quando você não estiver fazendo a Lectio Divina, estude sobre os livros da Bíblia, sobre os autores, sobre as suas intenções, sobre os seus contextos, porque isso vai ajudar a melhorar a compreensão da Escritura. 22º ponto. Isso não é o mesmo que estudo bíblico, que é o que eu falei para vocês. Não é hora de estudar, mas é seu primo. Não há lugar para a Bíblia de... Olha, isso aqui é maravilhoso. Não há lugar para a Bíblia de estudo e notas de rodapé na Lectio. Como diz Bernardo, a gratuidade da Lectio é diferente da utilidade do estudo. O estudo se esforça para dominar a palavra. A Lectio Divina se rende e cede diante dela. Então, quando você vai fazer a Lectio, você não pode ficar se detendo em notas de estudo das Bíblias de estudo que existem, ou as notas de rodapé, ou outros livros que vão explicar. Não é hora de você estudar a Bíblia. É hora de você se relacionar com a palavra como de fato que ela é, uma palavra viva. E como uma palavra viva, você se relaciona com ela para que ela altere você, ela mude você. Você não pratica estudo, mas você se relaciona com a palavra viva de Deus. Repito, que não exclui que em outros momentos você estude. É importante, inclusive, para melhorar essa relação com a palavra viva no momento da Lectio Divina. 23º ponto. Devemos ser pacientes diante do texto, sem presunção. Como Abba Bernardo também diz, o tolo cai na tentação de dizer: eu já conheço esse texto. O homem sábio sabe que uma coisa é conhecer a fórmula química da água e outra é saboreá-la junto a uma fonte num dia de verão. Nunca se aproxime de um texto: eu já li, já meditei, já conheço. A palavra é sempre viva. Se você está com o coração aberto, Deus sempre tem uma água nova, uma água fresca para te dar por meio da Escritura. 24º ponto. O poeta Hilke descreve bem o tipo de certo leitor.
Ele sempre permanece curvado sobre suas páginas. Muitas vezes se recosta e fecha os olhos sobre uma linha que esteve lendo novamente, e seu significado se espalha por seu sangue. Fazer lectio divina é ter paciência. É parar diante do texto e ficar com ele. Ficar. Talvez você passe todo o seu tempo de lectio em uma palavra. Pronto. Isso é lectio. Deixa que o texto invada você e alcance até as profundezas do seu ser. 25º ponto. O irmão Michael usa uma metáfora diferente. Lectio divina é como pintar uma parede com pincel. Temos que aplicar a tinta de maneira muito uniforme, indo para frente, para trás, e só avançando além do que já está feito. Paramos para ouvir os ecos em nossos corações. A misteriosa conjunção de palavras que estamos lendo e os movimentos não falados e não expressos de nossas almas. Quando você está fazendo a lectio, você não pode ter pressa de seguir. Você faz uma primeira, uma segunda, terceira leitura e de repente você começa a fazer aquela leitura que já está virando uma meditação. E de repente você para num texto, na primeira palavra, nas primeiras 2, 3 palavras do texto. E de repente aquilo te invade de tal forma que você vai ficar toda a sua oração só naquilo. E tá bom, acabou seu tempo, fecha o livro que você está fazendo ali a leitura e vai viver seu dia. Não tenha pressa de avançar, eu preciso ler todo este texto. Não. Vai lendo à medida em que ele vai, de fato, acendendo luzes no seu coração e você vai captando o sentido daquela palavra. 26º ponto. Enquanto lê, siga seu nariz. Ou o que São Francisco de Sales chamou de attracts. O que te atrai? O que chama a atenção do seu coração? Leia e deixe seu coração ser capturado pela palavra. O que tem sabor? Pouse nesse texto que se apresenta para você com sabor, que te chama a atenção. Pousa ali no texto como uma abelha que pousa numa flor. Madame Guyon disse uma vez: ao vir ao Senhor por meio da oração das Escrituras, você não lê rapidamente, você lê muito lentamente. Porque você quer saborear aquele texto. Você não tem pressa, você quer colher todo o sabor. Você quer esgotar todo o sabor daquele, você não quer perder nada. Você não passa de uma passagem para outra, não até ter sentido o próprio coração do que leu. Quando que eu avanço na leitura? Quando que eu vou ler o próximo versículo, a próxima leitura? Quando eu sinto que meu coração já esgotou tudo que eu precisava receber daquela palavra naquele momento. Aí eu vou para frente, eu sigo. Mas enquanto meu coração ainda está encontrando mel para saborear naquela leitura, fica, permanece. Se você ler rapidamente, pouco lhe beneficiará. Você será como uma abelha que apenas desliza para a superfície de uma flor. Em vez disso, nessa nova maneira de ler, com oração, você se torna como a abelha que penetra nas profundezas da flor. Você mergulha profundamente para remover seu néctar mais profundo. Bom, e assim nós encerramos os conselhos sobre leitura. E daqui para frente nós vamos nos dedicar a entender um pouquinho mais sobre a meditação. Até o próximo vídeo.